Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá, mulheres. Hoje nós vamos ler então o capítulo 1, ou melhor, a gente vai começar o capítulo 1. Verdade ou consequências? Eu não sei se nós vamos terminar ele hoje, tá? Porque ele é bem comprido. São 11 páginas. Vamos ver. Se ficar muito longo, a gente faz em duas partes, senão a gente termina. Vamos lá, então. Verdade ou consequências? Torne-se instantaneamente um violonista de nível internacional. Saiba como tocar piano imediatamente. Saúde instantânea, com o toque de um botão. Anúncio de um aparelho de cozinha. Perca 4 quilos em 10 minutos. Um treinamento tão fácil que você o faz de pijama. Dá tanta paz de espírito que deveria ser coberto por seu plano de saúde. Anúncio de um carro popular. Melhore sua aparência e sinta-se mais jovem com apenas alguns minutos por dia. A chave para uma vida mais saudável e feliz. Anúncio de uma câmera de oxigênio. Preço R$ 3.999,95 dólares. Nossa cultura está repleta de engano. Ela está em toda parte, como ilustrado nessas estranhas alegações publicitárias. Às vezes é fácil enxergar a mentira, como na alegação de que alguém pode se tornar um violonista de nível internacional instantaneamente. Infelizmente, porém, a maioria das mentiras não são tão fáceis de detectar. A mentira na publicidade apela para nossas aspirações humanas naturais. Queremos acreditar que, de alguma forma, misteriosamente, os quilos indesejados realmente podem ser eliminados em apenas 10 minutos, sem suor, sem disciplina, sem custo, sem esforço, sem dor. É por isso que compramos os comprimidos, os pós de bebidas dietéticas e o equipamento de ginástica vendido em infomerciais. Um vendedor inteligente e astuto, cuja intenção era mudar o pensamento de Adão e Eva sobre Deus e seus caminhos, criou a primeira campanha publicitária. O objetivo de Satanás era estragar o relacionamento entre Deus e suas criaturas. Ele supôs corretamente que o homem e a mulher não eram suscetíveis a apoiar qualquer coisa que parecesse ser um ataque a Deus. Sabia que, em vez disso, teria de iludi-los sutilmente, enganá-los, seduzi-los por meio de uma oferta que parecesse razoável, desejável e não totalmente anti-Deus. Satanás enganou Eva com uma combinação inteligente de mentiras, meias verdades e falsos raciocínios disfarçados de verdade. Começou por plantar sementes de dúvida em sua mente sobre o que Deus havia dito realmente. Foi assim que Deus disse? Gênesis 3:1. Em seguida, ele a levou a ser descuidada com a palavra de Deus e a sugerir que Deus havia dito algo que de fato não havia dito. Deus havia dito: não coma o fruto da árvore. No entanto, Eva citou Deus como se ele tivesse dito: você não deve tocá-lo. Versículo 3. Satanás enganou Eva ao fazê-la questionar a bondade, o amor e os motivos de Deus. Foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Perguntou. A insinuação era: Deus colocou restrições à sua liberdade? Parece que ele não quer que você seja feliz. A verdade é que Deus havia dito, ó a diferença, como Satanás colocou para Eva, ele falou assim, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Aqui diz como Deus falou. A verdade é que Deus havia dito, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim. 2:16, Gênesis, exceto uma. A verdade é que Deus é um Deus generoso. Em todo aquele vasto jardim, Deus havia colocado apenas uma placa de mantenha a distância. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa forma, a única restrição que Deus impôs objetivava o bem-estar do casal
e se destinava a garantir a bênção e a felicidade de ambos ao longo prazo. Deus sabia que quando comessem daquela árvore, eles morreriam. O relacionamento que Deus tinha com eles seria cortado, e eles se tornariam escravos de Satanás, do pecado e de si mesmos. A serpente ainda enganou Eva ao mentir para ela sobre as consequências da escolha de desobedecer a Deus. Deus havia dito: no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. 2:17. Satanás respondeu: com certeza não morrereis. Capítulo 3, verso 4. Ele contradiz categoricamente o que Deus já havia dito: não morrereis. O diabo seduziu Eva, oferecendo-lhe todos os tipos de benefícios se ela comesse apenas o fruto proibido. 3 e 5. Prometeu que um mundo de conhecimento, de experiências, iria se abrir para ela. Vossos olhos se abrirão. Ele lhe garantiu que ela seria igual a Deus, isto é, que poderia ser seu próprio Deus. Sereis como Deus. Finalmente, prometeu que ela seria capaz de decidir por si mesma o que era certo e errado, conhecendo o bem e o mal. Deus já havia dito a Adão e Eva o que era certo e o que era errado. Mas Satanás disse, em essência, essa é a opinião dele. Você tem direito a ter sua própria opinião. Você pode tomar suas próprias decisões sobre o que é certo e errado. Satanás enganou Eva ao fazê-la tomar uma decisão com base no que ela podia ver e no que as emoções e a razão lhe diriam estar certo, mesmo quando isso era contrário ao que Deus já havia dito ao casal. Gênesis 3 e 6. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Eva comeu. Porém, em vez das recompensas prometidas, viu-se com a boca cheia de vermes, vergonha, culpa, medo e alienação. Haviam mentido para ela. Ela havia sido enganada. Como o pastor puritano Thomas Brooks afirma, Satanás promete o melhor, mas paga com o pior. Promete honra e paga com desonra. Promete prazer e paga com dor. Promete lucro e paga com perda. Promete vida e paga com morte. Daquele momento até hoje, Satanás usou a mentira para ganhar nosso afeto, influenciar nossas escolhas e destruir nossas vidas. De uma forma ou de outra, todo problema que temos neste mundo é fruto do engano, o resultado de acreditar em algo que simplesmente não é verdade. Satanás oferece a brilhante promessa da vida real. Ela sabe, no entanto, que aqueles que respondem à sua oferta certamente morrerão. Provérbios 14:12. Então, por que caímos em sua mentira? Por que mordemos a isca? Um dos motivos é que Satanás não costuma aparecer na forma de uma serpente. Em vez disso, ele aparece disfarçado de um best-seller do New York Times, de uma revista popular, de um filme, de um programa de TV ou de uma das 10 músicas mais tocadas. Também pode se passar por um parente ou um amigo, dando conselhos sinceros, por um terapeuta ou até mesmo um escritor, um pregador ou um conselheiro, independentemente da fonte imediata. Todas as vezes que recebemos informações em desacordo com a palavra de Deus, podemos ter certeza de que Satanás está tentando nos enganar e nos destruir. O que lemos ou ouvimos pode soar certo, pode parecer trazer a sensação de ser certo, pode parecer certo, mas se é contrário à palavra de Deus, não é certo. Ah, se pudéssemos apenas ver que o fruto proibido, um fruto que parece tão maduro e é tão doce num primeiro momento, sempre acaba levando à morte e à destruição. A estratégia da mentira. A mentira foi e ainda é crucial para a estratégia de Satanás. De acordo com Jesus, mentir é a natureza do diabo.
Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Por razões que não podemos compreender plenamente, Satanás escolheu ter a mulher como alvo de sua estratégia de mentira. 2 vezes no Novo Testamento, o apóstolo Paulo assinala que a mulher que foi enganada. A serpente enganou Eva com sua astúcia. 2 Coríntios 11 e 3. E Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. 1 Timóteo 2,14. Alguns teólogos acreditam que houve algo no modo como Eva foi criada que a tornou mais vulnerável à mentira, que ela era inerentemente mais tentável ou seduzível. Outros sugerem que, como Deus a havia colocado sob a liderança de seu marido, uma vez que ela saiu debaixo dessa cobertura e proteção espiritual, tornou-se mais facilmente enganável. Independentemente disso, a questão é que, como mulheres que caíram, somos particularmente propensas a nos tornar vítimas do engano de Satanás. Lembre-se de que ele não abordou primeiro o homem, e sim deliberadamente se aproximou da mulher e a enganou. Foi a mulher que levou seu marido ao pecado, e juntos eles levaram toda a raça humana ao pecado. Embora Adão, como cabeça, seja responsabilizado em última instância. Acredito que há algo importante nesse caminho progressivo e que até hoje é um sentido único pelo qual Satanás tem as mulheres como alvo para o engano. Isso faz parte de sua estratégia. Ele sabe que se nós, como mulheres, cairmos em sua mentira, influenciaremos os homens e ao nosso redor a pecar. E nossas escolhas pecaminosas definirão um padrão para as gerações subsequentes seguirem. Às vezes, como foi o caso de Eva, Satanás nos engana diretamente. Às vezes, porém, ele usa outras pessoas como instrumentos do engano. Capítulo 5 de Efésios, Paulo adverte: ninguém vos engane com palavras sem sentido. Verso 6. Repetidamente, ele desafia o povo de Deus a dizer a verdade um ao outro. Quando não somos honestos uns com os outros, fazemos, na verdade, o trabalho de Satanás no lugar dele, agindo como seus agentes, enganando e destruindo uns aos outros. De acordo com a Bíblia, podemos ser enganados até mesmo por líderes espirituais, aqueles a quem foi confiada a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus e de comunicar a verdade ao seu povo. Infelizmente, muitos líderes abusam de seu chamado e de seus seguidores ao falhar em falar a verdade. Por meio do profeta Ezequiel, Deus se dirige a esses líderes que enganam as pessoas. Ezequiel 13 e 22. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do mau caminho e vivesse. Creio que essa é uma descrição precisa do que está ocorrendo no mundo cristão hoje. Se você entrar em praticamente qualquer livraria cristã, folhear diversas revistas cristãs, sintonizar vários canais de rádio e programas de televisão religiosos, ouvir muitos profissionais populares de saúde mental cristãos, vai encontrar respeitados líderes cristãos que estão enganando seus seguidores. Na maioria dos casos, não acredito que pretendam enganar as pessoas. Na verdade, podem nem mesmo perceber que estão sendo enganadores. No entanto, é exatamente isso que está acontecendo. Em muitos casos, eles fortalecem as mãos dos ímpios, sugerindo que estes não precisam se arrepender. Prometem a bênção e a graça de Deus a pessoas que não se qualificam por causa da desobediência obstinada e dos corações impertinentes. Seus ensinamentos ajudam as pessoas a justificar a raiva, expressão saudável de seus verdadeiros sentimentos.
o egoísmo, você tem que colocar limites entre você e as pessoas exigentes. A irresponsabilidade. Você é disfuncional porque foi profundamente ferida pelos outros. E a infidelidade. Você está livre para divorciar de seu cônjuge e casar com outra pessoa. Deus é o Deus da segunda chance. Ao mesmo tempo, fazem o justo se sentir triste ou culpado por assumir sua responsabilidade pessoal. Você é codependente. Para demonstrar um coração de servo, você não deve deixar os outros se aproveitarem de você. E por ser fiel a seus votos, Deus não espera que você permaneça nesse casamento. Amanhã a gente continua daqui. Amanhã vai ser o subtítulo Abra os Olhos.